Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem dessa semana é o poder de interceder. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça, mais uma vez, porque o Senhor é bom, tem nos ensinado coisas tremendas, e nos ajude, Pai, a aprender de Ti tudo aquilo que se faz necessário e possamos ser guardados e protegidos, estarmos refugiados na torre forte que Yeshua, nosso Mashiach, nos ajude a entender o poder que o Senhor nos concedeu na nossa mão de interceder corretamente para que a gente possa trazer existências nesse mundo, coisas do mundo espiritual. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, é o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, o poder de interceder. Todos nós, de alguma forma, podemos interceder por alguma coisa. Ainda que sem conhecimento disto, quando nós pedimos alguma coisa para alguém, para alguma pessoa, nós estamos, de certa forma, intercedendo junto a esta pessoa. Uma pessoa normalmente não dá ordens para alguém que está atendendo ela no comércio, na padaria, no supermercado. Pelo menos não deveriam, porque entendemos que a pessoa está naquele lugar para nos atender, mas ela não tem nenhuma obrigação de obedecer às nossas ordens. Se tivermos alguma dúvida, podemos pedir por ajuda e deveríamos fazer isto com educação, usando sempre a expressão, por favor. Aliás, essa expressão deveria ser utilizada com mais frequência na nossa vida, principalmente dentro do nosso lar, entre os casais. Pais com filhos, filhos com os pais, entre os irmãos. As pessoas deveriam fazer as suas petições com um pouco mais de educação e gentileza. E muito provavelmente seríamos melhores atendidos. E Yehudá tinha uma grande capacidade de interceder. Ele fazia isso com inteligência e apresentava excelentes argumentos. Quando os irmãos de Yosef estavam planejando matá-lo, tiraram dele a túnica de mangas compridas que ele estava usando e o lançaram em uma cisterna. Reuven não participou daquela conspiração e foi procurar uma corda para salvar Yosef. Nesse intervalo de tempo, Yehudá argumentou com os irmãos e intercedeu para que Yosef não fosse morto naquela cisterna, mas que fosse vendido como escravo a uma caravana de midianitas que estavam passando pelo local naquele exato e preciso momento. E assim se livraram de Yosef. E ainda teria com isto um lucro. Os irmãos de Yosef estavam com muita raiva dele. Então ouviram, consideraram e aceitaram os argumentos de Yehudá. Foram favoráveis à intercessão de Yehudá com relação a Yosef. Surgiu uma grande fome na terra e somente o Egito tinha comida para vender.
Os irmãos de Yosef, a pedido de seu pai, Yaakov, desceram para o Egito para comprar ali os alimentos que eles precisavam. Yosef os reconheceu, mas eles não reconheceram Yosef, que mandou amarrar Shimon e o jogou no cárcere sob custódia diante dos seus irmãos, para que eles voltassem e trouxessem com eles Beniamim, o irmão mais novo. Estudiosos entre o povo de Israel acreditam que Yosef escolheu Shimon não por acaso, mas teria sido Shimon que o amarrou e o lançou, amarrou diante dos seus irmãos e lançou ali na cisterna. Eles acreditam que Shimon foi a pessoa que fez isso. Os irmãos haviam voltado para Canaã com os alimentos, e eu não sei o que eles falaram para Yaakov para justificar a ausência de Shimon. Mas eles queriam levar Benjamim para o Egito. E Yaakov não estava de acordo. Bereshit, Gênesis capítulo 42, versículo 36. Vocês me privaram de meus filhos. Yosef já se foi. Shimon já se foi. Acreditava que Shimon também tinha sido morto. E agora vocês querem levar Benjamim? De jeito nenhum. Reuve intercedeu ao pai para que ele deixasse levar Benjamim com eles. Bereshit, Gênesis capítulo 42, versículo 37 a 38. Reuven disse ao pai: se eu não trouxer de volta para você, mate meus 2 filhos. Ponha-o sobre meus cuidados e eu trarei de volta a você. No entanto, ele respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e apenas ele sobrou. Se alguma coisa acontecer com ele, enquanto viajar com vocês, vocês farão meus cabelos grisalhos descerem ao Sheol com pesar. Preste atenção. Se Reuven estava disposto a entregar os filhos à morte, filho que ele gerou, como é que ele ia cumprir a palavra dele com relação ao irmão? E outra coisa, intercessões que expõem a vida de outras pessoas, principalmente diante da face da morte, são bem complexas, bem complicada de lidar. Satã pode tomar propriedade dessas intercessões para requerer direitos de matar alguém. E você tem entendimento. Depois de um período de fome, continuava severa até a fome ali na terra de Canaã. E a comida estava acabando. Então Yaakov pediu novamente para que os filhos voltassem ao Egito para conseguir mais alimento. E Yehudá se levantou e explicou a situação real para Yaakov. Sem a presença de Benjamim, eles nem seriam mais recebidos no Egito. E Yehudá então intercedeu a Yaakov, se responsabilizando pessoalmente por toda a operação, para cuidar pessoalmente da segurança de Benjamim, voltando com todos em segurança
e com os alimentos necessários para a manutenção da vida de todos ali da família. Yehudá também foi bem objetivo com Yaakov. A escolha estava nas mãos dele. Abrir mão do menino e preservar a vida, ou ficar com o menino e seguir na direção da morte. Uma escolha. Yaakov estava no vale da decisão, da mesma forma que muitas pessoas estão nessa terra neste exato momento. Sabe, irmãos, às vezes precisamos abrir mão, deixar alguma coisa para termos melhores chances de sobreviver e seguir com vida nessa terra. A escolha é sua. Quando nos colocamos em posição de intercessão pela vida, para ajudar outras vidas, o mundo espiritual se movimentará ao nosso favor. Yehudá colocou-se como fiador da vida do seu irmão. E assim, mais uma vez, conseguiu o que precisava através da intercessão dele. Yehudá havia errado no passado. Sofreu com o sofrimento do pai. Perdeu 2 filhos. Perdeu a esposa. Se arrependeu. E preferiu oferecer sua própria vida do que ver acontecer qualquer outra situação ruim com alguém da sua família. Ou alguma nova tragédia que pudesse abalar o coração do seu pai Yaakov. Yehudá aprendeu a amar e dar valor para a vida de outras pessoas. A gente não precisa perder ninguém ao nosso redor para nós aprendermos a amar e dar valor para essas vidas. Yehudá defendeu Benjamim como se ele fosse ainda um menino, uma criança, mas não era. Lembre-se, Benjamim já possuía 10 filhos naquela época. Está descrito em Bereshit, Gênesis capítulo 46, 21. Os filhos de Benjamim, Bela, Berer, Asbel, Gera, Naamã, Eri, Rosh, Mupim, Upim e Ad. Muitas outras vidas dependiam da vida de Benjamim. O menino era rápido. Yehudá desceu com seus irmãos para o Egito, levando com ele também Benjamim. E ali no Egito, um incidente foi provocado de forma deliberada para incriminar e prender Benjamim naquele lugar, lá no Egito. E Yehudá intercedeu fervorosamente pela vida de Benjamim junto ao governador do Egito, sem saber que era Iosef, explicando o porquê ele não poderia deixar Benjamim e o mal que isto faria ao seu pai Yaakov. E que ele, Yehudá, não suportaria, não mais, ver este sofrimento sobre a vida do seu pai. Yehudá implorou que Iosef pudesse aceitar sua vida no lugar da vida do seu irmão mais novo. E ele foi sincero em tudo que ele disse. Manteve a palavra que ele havia empenhado com seu pai. E a intercessão de Yehudá foi de uma intensidade tão grande
que tocou profundamente o coração de Iosef, a ponto dele chorar em alta voz e ser ouvido até na casa do faraó. Yehudá errou, se arrependeu, saiu da condição de intercessor de coisas ruins, abriu mão dos seus interesses pessoais, dos ciúmes, do ódio, da vingança que ele carregava no coração dele, para se tornar um intercessor agora pela vida. Aprendeu a ter misericórdia e desempenhou com coragem o que ele sabia que era correto, o que ele deveria fazer. Pela vida de outros estava disposto a entregar agora, se necessário fosse, a sua própria vida. E não se importava mais com as consequências que poderiam vir sobre a vida dele, por parte de um homem com poder. E esses são os principais requisitos para termos as nossas intercessões atendidas. Coragem, se colocar na brecha, principalmente pela vida de outras pessoas. Existem muitas pessoas que nos pedem oração. É louvável. Mas o que ocorre normalmente? O que nós fazemos normalmente e desencadeia problemas que muitas vezes a gente nem sabe? Nós respondemos, vamos sim orar por você, e a gente esquece. E aí a gente perde oportunidades. Não cumpre com a nossa palavra empenhada, perde a oportunidade de trazer Yeshua para o teu meio, porque se você for interceder sozinho, o Senhor ouve, é verdade. Mas onde tem dois ou mais, Yeshua está presente. Se você intercedesse na hora, juntamente com a pessoa, você estaria trazendo para o meio de vocês a presença de Yeshua, naquele instante. Não ia correr o risco de esquecer, ia poder treinar a pessoa a aprender a orar, porque muitas vezes a pessoa pede oração e ela nem ora por ela. Imagine pelos outros. Olha quantas oportunidades que a gente perde. Uma ação. Que você possa aprender, quem te pedir para orar, ore com ela na hora. Para você não esquecer e não cumprir com a sua palavra. Para você trazer para o meio de vocês a presença de Yeshua. Para vocês ensinar a outra pessoa também a interceder. Que vocês possam aprender. Na Haftará que nós lemos em Ezequias, capítulo 37, versículo 15 a 28, Hashem trouxe uma palavra ao profeta para escrever em uma tábua por Yehudá, em uma outra por Iosef, e juntasse as duas tábuas em um só pedaço de madeira, e quando o povo perguntasse a ele o significado daquilo, então que o profeta respondesse que nas mãos dele o reino do norte e o reino do sul seriam apenas um, como um único rei e um único propósito. O povo poderia perguntar para Hashem, mas eles querem perguntar para outras pessoas. Aruch HaKodesh deseja abordar hoje sobre isso conosco também. Para quem você tem feito as suas petições quando você precisa de ajuda? Medite um pouco antes de responder para você mesmo. Será que você corre para pedir ajuda ao Senhor em oração? Ou será que você entra primeiro em desespero,
corre para falar com as outras pessoas, algumas que nem querem o seu bem, com argumentos para conseguir o que você pensa ser a solução que você precisa. Será que você fica inquieto, inquieta, agitado, agitada, com a mente encarcerada, presa no problema, falando sem parar sobre aquele assunto com pessoas até que você não conhece? Será que você fica publicando frases de forma direta ou indireta nas redes sociais para que as pessoas saibam o quanto você está sofrendo, para que as pessoas possam se compadecer da sua dor, terem pena de você? Nós precisamos retornar ao conceito de interceder para Hashem através de Yeshua, que é o único que pode nos atender corretamente nas nossas reais necessidades, principalmente nos momentos de grande urgências, sabendo que Hashem sabe todas as coisas e tem o melhor para cada um de nós e pode nos conceder, se Ele assim desejar, o favor do homem. Todos nós somos dependentes de Hashem para tudo. Para o ar que respiramos, para a água que bebemos ou utilizamos para tirar o nosso pão da terra. Somos dependentes de Hashem para tudo. Porém, precisamos reconhecer isso na nossa vida. E precisamos aprender a recorrer ao socorro do Senhor. Desde situações mais simples até situações mais complexas. Dependência total e restrita do Senhor, que só tem para nós o bem. Nós ensinamos as nossas crianças a não pôr a mão na boca. Não ponha a mão na boca. Mas nós colocamos de tudo que não sabemos nem o que é, nem a origem, na nossa boca. Até palavras que o Senhor não tem para nós pronunciarmos. Precisamos ser mais cautelosos, principalmente agora, onde tudo está sendo modificado na sua estrutura mais básica. E não sabemos mais o que nós estamos ingerindo. Existe uma expressão que diz que o peixe morre pela boca. Eu receio que em breve, para colocarmos qualquer coisa na nossa boca, principalmente recomendado por outras pessoas, nós vamos precisar consultar o Senhor se devemos ou não fazer isto. Precisamos nos submeter e depender cada vez mais do Senhor para fazermos qualquer coisa, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. O Senhor deseja participar da nossa vida, com seus bons conselhos. E a coisa está ficando tão complicada sobre a terra, nós não podemos sair de casa sem orar, sem nos guardar. Não podemos mais marcar uma consulta médica sem orar para encontrar o médico certo, com diagnósticos e as recomendações corretas, para não sermos enredados nas nossas necessidades pelo mal, que está nos espreitando em todos os lugares. A questão principal aqui agora é: como está a sua confiança para interceder a Hashem
pelas coisas que você precisa ou acredita que precisa. Você confia que Hashem pode atender às suas petições? Se você acredita que confia no Senhor, então quanto tempo de intercessão você tem gastado diante de Hashem? Analise a sua vida. Isso vai dizer. Vai te ajudar a responder essas questões. Quantas vezes por ano? Vamos diminuir isso. Quantas vezes por mês? É muito ainda? Quantas vezes por semana você tem entrado na presença do Senhor para interceder por alguma coisa? Ou será que você só faz isso quando não tem mais nada o que fazer e nem para quem recorrer nessa terra? Não precisa responder, mas medite nessa questão. Observe o seu grau de dependência de outras pessoas e o seu grau de dependência de Hashem. As Escrituras nos incentivam à intercessão. 1 Quefa, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Qual tem sido o seu primeiro procedimento quando a ansiedade deseja tomar o controle sobre a sua vida e aprisionar a sua mente? Lançar no cárcere. Apesar de termos acesso direto ao Adonolan, ao Senhor do Universo, muitas pessoas ainda não têm recorrido ao Senhor. E a cada dia eu tenho observado mais e mais pessoas consultando a internet, com seus buscadores, que só tem trazido mais e mais ansiedade, pavor e medo na vida dessas pessoas, principalmente com as fake news. E essas pessoas não conseguem confiar na palavra de Hashem, a palavra que o Senhor nos deixou através da Escritura Sagrada, com as suas muitas promessas que já foram realizadas, cumpridas, e tantas outras que estão em curso. Para termos a palavra de Hashem hoje, muitos profetas pagaram um preço elevadíssimo, com perseguições e até mortes. Quanto dessa palavra de Hashem está no seu coração e vem à sua memória, à sua mente, principalmente nos momentos de luta, nos momentos difíceis, nos momentos de provações? Muitos deles criados pelas suas próprias escolhas. Momentos em que as pessoas mais precisam se lembrar da palavra do Senhor, elas têm se esquecido de buscá-lo. Yeshua nos ensinou algo muito importante que deveria ser um motivador de nossas intercessões. Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam continuamente e lhes será dado. Continue procurando e vocês acharão. Continue batendo e a porta lhes será aberta. Pois quem pede recebe, quem procura acha. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Será que nós temos confiado nesta declaração de Yeshua? A Ruach HaKodesh deseja nos instruir que nunca, em tempo algum da história humana, foi tão importante colocarmos em prática aquilo que o nosso Roshi, Yeshua HaMashiach, disse que deveria ser feito. Registrado no livro de Mateus,
capítulo 21, versículo 22. Em outras palavras, vocês receberão tudo o que pedirem em oração, não importa o que seja, contanto que tenham confiança. As pessoas nesse mundo transitório são muito sensíveis ao que veem e ouvem, e também aos seus grandes desejos em fazer, em realizar o seu sonho, os seus desejos. E o mal utiliza essas situações para enganar e confundir essas pessoas com valores e princípios contrários aos ensinamentos da Torá, aos ensinamentos do Senhor. Maranata, Yeshua está voltando para mudar tudo isto. Maranata. Muitos casais poderiam estar em condições melhores se pudessem, em unidade, buscar do Senhor as soluções para os seus problemas. Entretanto, os casais têm preferido buscar suas próprias soluções, muitas vezes isolados, às vezes em divisão, discutindo e o pior de todos, atribuindo suas lutas, resultado das suas escolhas, a outras pessoas. Os pais, quando estão unidos no mesmo propósito de Hashem, têm poder para ministrar muitas coisas boas de Hashem dentro do seu lar. Sobre a vida da sua esposa, do seu esposo, sobre a vida dos seus filhos, profetizando saúde, curas, entre outras coisas boas. Intercedendo por eles com imposição de mãos. Principalmente quando eles dormem. Bendizendo, porque bendita é toda a família de Hashem nessa terra. Confiando a Hashem suas vidas e declarando, Terrilim, Salmos 127, versículo 3, os filhos também são um dom de Adonai, e o fruto do ventre é uma recompensa. Profetiza. Precisamos aprender a interceder corretamente, declarando as promessas de Hashem que estão descritas nas Escrituras Sagradas sobre a nossa família, sobre nossos irmãos, sobre a vida das pessoas que nós amamos. Como as informações que você tem recebido nessa terra têm influenciado o seu modo de pensar, o seu estilo de vida? Isso tem feito você se aproximar ou se afastar do Senhor? Como está a sua confiança no Senhor? Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, estamos por viver situações ainda piores em um futuro breve, próximo, onde vamos precisar estar extremamente treinados para interceder com propriedade e com confiança em Hashem. Precisamos estar atentos para não expormos mais a nossa vida a situações difíceis que o Senhor não tem para nós passarmos. Um dos nossos chamados aqui nesse ministério é interceder pela vida das pessoas, para que o Senhor possa apresentar as soluções dele. Mas existem situações em que as solicitações de intercessões chegam para nós quando tudo está destruído. Lares em ruínas. Pessoas chorando, tristes. E até pessoas que dizem conhecer o Senhor, mas que não conseguem orar juntos
não consegue interceder e recorrer a Hashem, o único que pode estabelecer as coisas corretamente, no seu devido lugar. Por quê? Por que isso ocorre? Porque elas preferem brigar. Preferem defender o seu ponto de vista. Eu estou certo, você que está errado, errada. Às vezes são procurados para interceder depois que o casamento já foi finalizado, por intransigências pessoais. Não é fácil, porque se houvesse amor, nunca haveria separação. É o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Porque o amor tudo suporta. Se você está enfrentando algum problema dentro da sua família, não importa qual seja, não importa o tamanho do problema. Hashem é muito maior. E você pode ter certeza no seu coração que Hashem tem uma solução para você. Para a sua vida. Mas se você estiver procurando uma forma para mudar outra pessoa, Senhor, muda o meu marido, muda a minha esposa, muda ele, muda ele, muda ele. Eu receio que você não vai ser atendido. Porque a mudança primeiro tem que ocorrer na sua vida. E a oração que o Senhor quer ouvir, Senhor, muda a minha vida. Quem sabe o outro, olhando para você, pode dizer para o Senhor, Senhor, eu também preciso disso. Então seja você o modelo, onde você estiver, dentro da sua família, no seu lar, dentro do seu trabalho. Deseje você a mudança do Senhor para a sua vida. É uma honra podermos interceder em amor pela vida de outras pessoas. Eu sei que Hashem ouve as orações de todos os lábios, mas quanta dor e sofrimento poderiam ser evitados se as pessoas simplesmente confiassem em Hashem, nas instruções que Ele nos deixou, e colocassem como prioridade na sua vida. Porque Hashem tem cuidado com muito amor e zelo das pessoas que temem o nome sagrado dele. Yeshua veio da tribo de Judá e hoje intercede por nossas vidas diante do tribunal que existe no céu. Judeus Messiânicos, Hebreus capítulo 7, versículo 25. Consequentemente, ele é capaz de libertar de forma total quem se aproxima de Deus por seu intermédio, porque vive para sempre e é, portanto, capaz para sempre de interceder a favor deles. Para nós fecharmos, é possível que nós ainda não tenhamos noção da importância do que Yeshua tem feito por nós diante de Hashem. Intercedendo junto a Hashem para nos defender o tempo todo. Sempre se colocando no nosso lugar para, se necessário for, ele, Hashem, Yeshua, sofrer o dano. Sempre e novamente. Incansavelmente, para que alcancemos o perdão. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos Yeshua, o Mashiach, o Zadik, que intercede por nossa causa junto ao Pai. Você consegue compreender o tamanho do amor do Senhor pela nossa vida? Mas o que nós temos feito por Yeshua? Será que hoje poderíamos assumir o compromisso de obedecer e seguir as instruções vitais para a nossa vida, proveniente de Hashem?
através de Yeshua? Será que vamos nos colocar na posição de intercessores? Ou será que em algum momento ouviremos Yeshua dizer que nem por uma hora conseguimos interceder ao lado dele? A Ruach HaKodesh nos convida para termos confiança em Hashem. Confiança e ter forças para interceder. Que estejamos sozinhos ou acompanhados, não importa. E esperar. A coisa mais difícil que tem hoje para as pessoas nessa terra é esperar. Pela resposta. E se conseguirmos isto, aleluia, muito possivelmente vamos contemplar o sobrenatural de Hashem na nossa vida. Yehudá intercedeu diante de Yaakov e diante de Yosef, o vice-rei do Egito. Nós estamos intercedendo diante do Rei dos Reis, do Senhor do Universo. Então precisamos desenvolver o bom hábito de escrever as nossas petições, para nos lembrarmos posteriormente das orações atendidas e sermos gratos. E assim cresceremos no exercício da nossa confiança enquanto nós caminhamos nessa terra. Que Hashem, através de Yeshua, fale ao seu coração sobre a necessidade vital de nos tornarmos intercessores. Hashem tem solução que não podemos ver com os nossos olhos naturais. Mas se confiarmos e esperarmos, nós veremos. Hashem sabe todas as coisas. E no seu imenso amor, tem os melhores sonhos e projetos para a nossa vida. Entretanto, precisamos nós abrir mão dos nossos próprios projetos. E essa também é uma parte difícil para as pessoas entenderem nessa terra. Hoje, mais do que nunca, precisamos nos submeter, interceder e depender cada vez mais do sobrenatural de Hashem, com confiança. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que a Ruach HaKodesh está nos advertindo neste dia. Que você possa entender e receber isso no seu coração e ter a sua vida transformada, para que outras pessoas ao seu redor possam ter o desejo também de experimentar o sobrenatural do Senhor. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 18/12, teremos uma única paraxá, número 12, Vayehi e viveu. A porção final do primeiro livro da Torá. Esta paraxá descreve as ações de Yaakov antes de sua morte na terra do Egito. Ele faz Yosef jurar que o enterraria na terra de Israel e dá a Efraim e Manassés uma bênção especial que confere a eles o elevado status de serem partes das tribos entre os filhos de Israel. Que o Senhor possa falar poderosamente com cada um de vocês. É o desejo do meu coração, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor, nosso Pai, te damos graça mais uma vez pelas tuas instruções, pelos teus ensinamentos, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos concedido. Nos ajude a entender, Pai, nos ajude a compreender, nós dependemos do Senhor. Nos ajude a reconhecer isso. Em todos os nossos caminhos, nos ajude a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Nos ajude a submeter a tua boa mão. Nos ajude a esperar, Pai, tão difícil. Onde hoje tudo está a um clique, Pai. E as pessoas não conseguem esperar por absolutamente nada. Nos ajude, nós dependemos do Senhor.
É o que eu lhe peço, principalmente nesses dias tão difíceis sobre a terra. Pai, nos ajude. Nós estamos em situações, Pai, que a gente precisa tomar decisões pela vida. Nos ajude a tomar decisões pela vida. Pela vida. E o Senhor certamente será conosco, de alguma forma. Nos ajude então a exercer agora mais que nunca a nossa confiança no Senhor. Tenha misericórdia, nós dependemos de Ti. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.